Pela segunda vez estamos apresentando no período noturno. Eu estou aqui mais uma vez com ele, o fera Pedro Reis, veio de Presidente Prudente, já falei para o mundo, agora aqui em Dracena e retornando ao Presidente Prudente, né, Pedro? Sim, Pezinho. Vai retornar para a cidade natal? De hoje, dia 16 de julho, boa noite ao internauta, ao amigo que está acompanhando no Esporte Interativo, no Jornal Interativo. 16 de julho, fazem exatos 1 ano e 7 meses que eu vim para Dracena. Você veio para cá. Isso. E agora, retornando depois de exatamente 1 ano e 7 meses. Foram bons 1 ano e 7 meses? Foram legais. Foram, né? Período bom. Conheceu novos amigos e tal. Sim. A primeira vez que eu vi o Pedro foi numa reunião aqui no CEP-UME, ele entrou toda aquela mala, toda ele e a menina. A Vanessa. E a Vanessa? Falei, nossa, que mala do caramba. Quem diria que a gente ia fazer uma boa amizade? Já até saímos para tomar um refrigerante junto. Aquele Guaraná, né? Aquele Guaraná. Ô, Pedro, vamos falar sobre esporte hoje. Eu queria dizer só o seguinte, hoje 16 de julho, e eu me lembro sempre, julho me leva a lembranças de jogos regionais, lembranças de coisas boas, ou da gente fazer jogos regionais aqui em Dracena, ou de eu trabalhar em jogos regionais em outras cidades. Mas tudo está voltando ao normal. O governador João Dória ontem divulgou números do estado de São Paulo, caída, e está caindo, né, Pedro? Você que é o controlador. Está caindo consideravelmente no Brasil inteiro o nível de mortes diárias, comparado aos últimos 2, 3 meses é bastante a queda. Está com tendência de queda no Brasil inteiro também, de novos casos, também de novos óbitos. Mas é aquilo, né, Pezinho? A gente não tem tanto o que comemorar, a gente tem que comemorar a queda, comemorar que a vacina está agora, de uma vez por todas, andando de fato, só que ainda a gente tem um nível muito alto de mortes diárias, né? Ainda, né? Ainda tem a média ainda de 1.100, 1.200 mortes diárias, que é muita coisa. Acho que a gente vai começar a acalmar mesmo, de fato, quando isso baixar de 500, baixar de 400, e se Deus quiser um dia chegar, a gente passar 24 horas sem ninguém morrer de Covid no país. Vai chegar esse dia aí, porque já chegou para os outros, vai chegar para a gente também. Olha, nós tivemos ontem o último jogo da primeira fase de ida da Copa Libertadores, jogos de ida da Copa Libertadores da América, com o Olímpia do Paraguai recebendo a Internacional de Porto Alegre. E o jogo terminou 0-0. Pedro, você viu um pouco do jogo, não viu muito? Você vai falar um pouco a respeito, e eu sempre digo o seguinte, ó, Copa Libertadores da América, onde o gol fora é um gol qualificado, o pior resultado que pode acontecer é 0-0. E aí? Então, Pezinho, eu estava lendo pela manhã sobre isso, sobre o jogo do Internacional. Eu assisti pouquinho, assisti uns 10, 15 minutos no máximo, o Inter muito mal de fato. Ontem precisou muito do goleiro, o Inter, tanto é que o goleiro foi eleito o melhor em campo, o goleiro que é de Rondonópolis. É mesmo? Eu esqueci o nome dele, ele é moleque novo ainda, de Rondonópolis. Ele foi pro Inter junto com o Valdívia, aquele pouco lindo, você lembra? Sim, cabeludinho? Claro. Então, eles chegaram juntos no Inter. Enfim, o Inter que encarou o Olímpia do Paraguai na primeira fase, também teve um empate jogando no Paraguai, só que em Porto Alegre fez 6-0. Vamos ver se reprisa. Só que muita coisa mudou de lá, né? De lá pra cá no Inter. Pro Inter também? Bastante. Era o Miguel Ramírez com uma proposta de jogo completamente diferente do que o Aguirre faz. Então tem todos esses meandros da mudança do Internacional. Interfere no jogo. O Inter parou de tomar bastante gol, mas parou de marcar gols também. Isso é outra coisa que interfere. Então vamos ver o que nos aguarda, mas acho que o Inter passa do Olímpia sim. Vou torcer para o Inter passar. E se passar, muito provavelmente encara o Fluminense, que já ganhou 2-0 fora. O Fluminense já vai passar. E aí o caminho para o Flusão aí, eu peguei o Fluminense para criar em 2021, acho que dá para chegar. Dos brasileiros, eu acho que só o Fluminense, só o Internacional corre perigo. Mas também acho que vai passar. Torço muito pelo Inter por causa da Renata, né? Para ele ficar contente. Eu acho que o São Paulo corre mais risco, o São Paulo também. O São Paulo é verdade. O São Paulo é o time que corre mais risco, porque joga o segundo jogo fora de casa contra o Racing.
poderoso Racing, e esse ano já se enfrentaram 3 vezes e o São Paulo até agora não levou cheio vantagem. de desfalques, né? Então, todos os jogos de volta semana que vem. Quem jogou na terça, joga na terça. Quem jogou na quarta, joga na quarta. E a Internacional decide em casa na próxima quinta-feira contra o Olímpia do Paraguai. Vamos ver se... Só que é o seguinte, ó. Pro Inter passar durante os 90 minutos, só ganhando. Qualquer empate, o empate 0-0 leva o jogo aos pênaltis e qualquer outro empate, a Internacional ficará fora da competição. Campeonato Brasileiro, teremos nesse final de semana a 12ª rodada e tudo começa amanhã com 2 jogos às 17 horas. Olha, o primeiro é Ceará e Atlético Paranaense e o segundo, a gente para comentar, o São Paulo contra o Fortaleza, no Morumbi. E aí, Pedro, o São Paulo não consegue se encaixar, hein? Não se encaixa, como disse anteriormente, tem muitos desfalques. É um jogo importante para o São Paulo, só que os papéis invertidos, né? A gente, quando olha o Campeonato Brasileiro no início, com o Vojvoda chegando no Fortaleza, uma incógnita total, a gente olhava e falava, o São Paulo na 12ª rodada, quem estará mais perto da zona do rebaixamento, o São Paulo ou Fortaleza? Eu acho que Fortaleza. Se a gente começar olhando antes do campeonato começar. Hoje nós não Hoje é o inverso. Não. O Fortaleza está no G4, a 2, 3 pontos do líder, e o São Paulo está próximo da zona do rebaixamento. Ah, tem jogos a menos? Tem, mas, Pedro, mas ainda é um local perigoso para o São Paulo. O São Paulo tem a Libertadores também. Né? Eu acredito que o São Paulo saia dessa situação e vai estar melhor. Só que em 2001 eu tive uma experiência muito ruim, quando eu aprendi que nem sempre é como a gente acha que vai ser. O Palmeiras estava mal e estava ali, né? Mal, 12º lugar, e o campeonato se aproximando no final, e os caras começaram a falar rebaixamento. Eu falei, não, isso não cai. Time grande não cai. Não, eu nem falava time grande não cai. Quem fala time grande não cai hoje é só o São Paulo e o Santos, porque time grande como o Palmeiras e o Corinthians também já caíram. Então eu dizia assim, não vai acontecer. De jeito nenhum. E de jeito nenhum, e a coisa foi indo, até que na penúltima rodada do campeonato, o Palmeiras foi jogar em Salvador contra o Vitória, no dia 16 de novembro de 2001. Eu me lembro. E marcou, hein, Pé? Marcou por 2 motivos. Um deles foi esse. E o Palmeiras perdeu e acabou caindo. Então, eu acho que o São Paulo sai. Não, o São Paulo não vai brigar contra o rebaixamento. Isso para mim é claro no campeonato. Mas não fica na frente do Fortaleza. Só que não vai chegar na frente do Fortaleza. Também acho isso que eu ia falar. Olha, há uma pedra no meio do caminho há uma pedra. Isso é um dito popular, não. Foi um sábio que disse isso. Não me lembro quem. Talvez seja lá o Confucius lá, sei lá quem foi. Mas alguém falou. Algum chinês. Algum chinês falou. Há uma pedra no meio do caminho há uma pedra. E por que há uma pedra no meio do caminho do Corinthians amanhã à tarde, que vai pegar o Atlético Mineiro. Pedro, há uma pedra no meio do caminho? Há uma rocha gigantesca. Rocha no meio do caminho. Corinthians e Atlético Mineiro amanhã às 19 horas. Pedro, me fala a respeito. Não acho que seja uma pedra. O Atlético Mineiro em si é uma pedra muito grande e assusta. Para qualquer um. Para qualquer um. Pelo elenco que tem, pela força que tem do grupo, tem muitas opções. Só que o Atlético tem uma pedra não, mas uma pedreira inteira pela frente, na terça, contra o Boca Juniors. É isso. E precisa fazer o resultado. Então, muito provavelmente o Atlético não vai jogar em São Paulo com os seus principais atletas, um fator bom para o Corinthians. Só que o Corinthians é aquilo. O Corinthians evoluiu na mão do Silvinho, só que não passa, até agora, ofensivamente, não passa tanta segurança. Defensivamente é a melhor defesa do campeonato, só que ofensivamente precisa melhorar muito. E o Atlético é aquilo. O Atlético do Cuca é muito dos times do Cuca. É um time que toma muito gol, mas que faz muito gol, parece muito desorganizado, só que ao mesmo tempo é um time com algum conceito, como era o Santos do Cuca no ano passado. Então tem todas essas coisas para esse Corinthians e Atlético. Acho que vai ser um bom jogo, talvez um dos melhores jogos dessa rodada do Brasileiro. Não acho que vai ser um jogo lindo de se ver, mas vai ser um jogo de muita competição. E uma coisa que favorece muito nessa fase do ano no Brasil, os jogos são muito prejudicados pelo gramado ruim, e o gramado de Itaquera é muito bom. Então tem essa vantagem, ajuda a ter um jogo melhor.
Os outros todos, o inverno no Brasil castiga muito os campos castiga, aqui. o do Corinthians não, né? E do Palmeiras também não. É porque é Olha, sintético. o Pedro falou um negócio interessante, dos 10 jogos que nós teremos nessa 12ª rodada, os 2 jogos, o jogo com 2 camisas equilibradas, frente a frente, é realmente esse. É um Corinthians e Atlético Mineiro. Teremos bons jogos também. Corinthians que agora pela manhã anunciou o Juliano. Ô Pedro, já que estamos falando do Corinthians, me fala o seguinte, essa história de Renato Augusto e Paulinho, muito embora eles estejam no Brasil, o Corinthians está namorando, mas um treina no Rio e o Paulinho treina no Bragantino. O que está acontecendo? Só para atualizar o internauta, o Corinthians anunciou hoje o Juliano. Juliano que era do Inter? Que era do Inter, do Grêmio, Seleção Brasileira e tudo mais. Bom jogador, 31 anos, ainda é novo, contrato até o final de 2023. O Corinthians segurou as contas, não havia contratado ninguém para essa temporada e precisaria de 3 reforços na cabeça da diretoria e 3 reforços de peso. O Juliano já é o primeiro. O Renato Augusto tem um acordo apalavrado com o Corinthians. O Renato Augusto precisa de algum tratamento ainda. É um cara que fisicamente, quando ele está bem, ele é muito acima dos outros, só que ele convive com problemas físicos. Ele está trabalhando no CFZ, no Centro de Formação do Zico, e já tem esse acordo apalavrado com o Corinthians, aguardando a liberação do Beijing Gong. Ele está há 5 meses sem receber salário na China e 5 meses sem jogar. Ele não pode voltar para lá por causa das medidas do Covid. E o Paulinho? O Renato Augusto vem para o Corinthians, isso é fato. Só está esperando. O Renato Augusto. Só está esperando. 5 meses sem receber lá. Só que ele ganha 3 milhões de reais por mês. E vai vir para o Corinthians, um clube de risco. Não, mas o Corinthians, que é a administração do Corinthians, é genial, né? Maravilhoso. Eles pararam de dever salários para os atletas profissionais, depois de muito tempo. Conseguiu parar. Agora está devendo para a base. 3 meses que a base não recebe salário. E a base é quem precisa, né? Porque muitas vezes o salário de um atleta de base, a gente pensa que a vida é glamurosa do jogador de futebol, não. Os caras recebem ajuda de custo. Vai dever para a base e o Corinthians até hoje viveu do terrão. Não é? O Corinthians recebeu do terrão. O time que esse Corinthians de hoje se segurou muito por causa da categoria de base. Me fala do Paulinho. O Paulinho provavelmente não virá para o Corinthians, é uma negociação difícil. O Paulinho quer jogar na Europa. Ele falou que as decisões serão tomadas em conjunto com a família. Até rolou uma desinteligência esses dias com o Vessone, o Rodrigo Vessone, foi professor na pós lá em São Paulo, ele que é do meu timão. O Paulinho ficou bravo porque o Vessone disse da questão da família do Paulinho, citou o nome dos filhos, falou que a esposa não queria que ele viesse para o Corinthians e tudo mais. E ele acabou meio confundindo as coisas. Mas muito provavelmente o Paulinho vai se encaixar em algum clube da Europa. O Paulinho também está sem contrato, viu? O Paulinho tá sem contrato. Rescindiu com o Guangzhou Evergrande. Parece que o time lá dele está fechando, alguma coisa assim, né? Teremos amanhã também, 21 horas, o Fluminense e o Grêmio. E no domingo, 11 da manhã, Chapecoense e Cuiabá. Esse jogo lá de baixo, o Cuiabá está tentando sair e tal. Teremos o único jogo das 16 horas, é o jogo da TV da Globo. Será entre Atlético Goianiense e Palmeiras. O Palmeiras tem compromisso apenas na quarta-feira, foi lá, ganhou por 1-0, mas o Palmeiras tem um bom elenco, vai dar trabalho para o Atlético Goianiense. E é outro bom jogo, viu? O Atlético Goianiense vem caindo um pouco de rendimento, bom jogo, mas é um time muito bem montado pelo Barroca. Exatamente. Teremos às 18h15 Bahia e Flamengo. O Flamengo também tem jogo pela Libertadores na quarta-feira. Precisa saber como é que vai se comportar. Teremos a Internacional de Porto Alegre contra o Juventude. Esse jogo é bom, hein? 20h30 do domingo, teremos Bragantino e Santos Futebol Clube. Bom jogo. O Bragantino briga na parte de cima, torce por uma derrota do Palmeiras à tarde, poderá jogar à noite, se o Palmeiras empatar ou perder, o Bragantino joga à noite brigando por uma liderança. Então esse jogo vai ser bom, viu, Pedro? 2 times que jogaram agora no meio de semana pela Copa Sul-Americana. O Bragantino, um excelente resultado sem alguns jogadores, né? Sem o Claudinho, que é o principal jogador. Ganhou de 2-0 lá no Equador, Independiente Del Valle, que é não é uma carne assada tão tranquila, né? Uma carne assada dura de engolir. Deu problemas para brasileiros. Deu problema para brasileiros nas Libertadores nos últimos anos, na Sul-Americana. E o Santos que ganhou do Independiente, da Argentina, 1-0 ontem, também pela Sul-Americana aqui na Vila Belmiro. Não serão 2 jogos, eu não imagino que esses 2 times tenha força máxima para esse confronto, apesar do elenco do Bragantino ser muito bom, ser repleto de jovens jogadores que dão conta do recado. E o Santos também, parece que o raio lá... parou de cair. Não, continua caindo, porque os caras
Se der uma camisa de 12 anos do Santos, profissional, o cara um joga. menininho de 12 anos pegar na praia, o cara não vai nem sentir o peso da camisa. Mas o Bragantino está sem o Claudinho, que está na seleção, jogou ontem, a seleção brasileira jogou ontem, ganhou de 5-2. E teremos o último jogo da noite às 20 horas, o América de Minas Gerais vai jogar contra o Sport, um jogo pouco interessa. Nossa, vai ser ruim, esse vai jogo vai ser ruim. terrível, hein? Classificação, Palmeiras é líder da competição, todo mundo com 11 jogos, hein? Até a 6ª posição. Palmeiras é líder 25 pontos, precisa ganhar o jogo amanhã para manter essa liderança. O Palmeiras vai brigar o Palmeiras quer brigar, acha interessante o Campeonato Brasileiro. Bragantino tem 23, o Atlético Mineiro tem 22, o Fortaleza tem 21, o Bahia tem 17 e o Fluminense 17, esses os 6 primeiros. O Santos, entre os paulistas, o Santos está em 9º com 15 pontos, o Corinthians é o 15º com 14, 12º com 14 e o São Paulo 14º com 11 pontos. Na zona de rebaixamento, o Sport 17º com 7, Cuiabá 18º com 6, parece que tem jogo a menos, o Chapecoense 19º com 4 e o Grêmio com 2 jogos a menos está na 20ª posição com apenas 3 pontos. Olha, nós estamos na 12ª rodada e o Grêmio não ganhou um único jogo até agora. De 30 pontos, o Grêmio fez 3. Que coisa, hein, Pedro? Ele tem 10 jogos, né? De 9 pontos, de 27 pontos disputados, o Grêmio só tem 3. Não é muito pouca coisa não, Pedro? Muito pouco, muito pouco. Pelo elenco que tem o Grêmio, pelo investimento Olha, que faz. Eu acho, estatisticamente, a gente precisa levantar isso, né? Alguém precisa levantar. Mas eu acho que é recorde de início de campeonato de clubes grandes de campeonato. Não, já é. Naquele clube dos 13? Não, já é. Já saiu já esse levantamento. Então já é. A pior campanha de todos os tempos. 2 times. O São Paulo alcançou 10 jogos agora, né? Se eu não me engano. Tem 10 ou 9 jogos também, igual o Grêmio. O São Paulo fez o pior início de campeonato da história do clube. Do clube dele. Nunca na história do clube. E o Grêmio na história de todos os clubes. E o Grêmio fez o pior início de brasileiro na história de todos os 12 grandes do Brasil. E vem mais por aí, viu? Porque o Grêmio não acho que o Grêmio vai cair. O Grêmio vai pegar. O Grêmio pega o Fluminense fora, né? E é uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho é uma pedra. Também. Tem o Fluminense amanhã à noite, às 21 horas. No Engenhão ou Maracanã, por lá. Mas o Fluminense com o time completo ou sem estar completo, o Fluminense ganhou lá, né? Ganhou 2-0. O Fluminense ganhou no Paraguai 2-0. Então tá tranquilo, pode até colocar mais ou menos o time principal, primeiro tempo e tal, aquele negócio. Vai poder revezar o elenco, viu? Vai poder revezar o elenco. Vai. Então é isso. É uma pedra enorme também no caminho do Grêmio. É uma pedra no meio do caminho. Mas vamos ver se o Felipão dá certo. Porque se o Felipão cai com o Grêmio, aí você já imaginou. Em 2012, ele faz parte daquela campanha no rebaixamento do Palmeiras, praticamente a temporada toda. Verdade. Um clube que ele era ídolo. Aí, ainda bem que ele voltou, fez um trabalho de razoável para bom, foi campeão brasileiro em 18. Tomou 7-1. Mas tomou 7-1, sendo campeão mundial. Ele tomou 7-1. E agora ele assume um outro clube que ele é muito ídolo, para tentar se reestruturar lá. No pós 7-1, o Grêmio foi quem abriu a porta pro Felipão, né? Não vamos esquecer disso. E ele não foi bem. Eu acho que o campeonato tá no começo, aí o Grêmio falou assim, foi lá e falou, deixa comigo. Deixa comigo que eu vou resolver. Agora vamos ver se vai resolver mesmo, né? Se o Felipão cair com o Grêmio, aí, meu amigo, ele conseguiu o auge e o abismo o fim de da carreira dele. Pedro, sobre o Deperson, não vou nem falar muita coisa. A notícia é aquela ainda que vão sair o Gugu, o Rato, o Gugu, Luquinha, Marlon, Kaká e 86, não vão? Há uma série de contatos para contratação, para reforço do elenco, mas ainda não se sabe absolutamente nada. O técnico Flavinho deve chegar aqui em Dracena na próxima segunda-feira, ele está em São Paulo. Há um retorno previsto para os jogadores que vão ficar no elenco para a próxima terça-feira pela manhã no ginásio de esporte da Loura Ferrari, quando a equipe vai começar a preparação para o campeonato da Liga Paulista, que começa em agosto. Daquela forma como a gente falou, 15 equipes, todo mundo joga entre si num turno único, classificam-se 12 e aquela história toda. Pedro, eu tenho certeza que você de longe vai acompanhar. Irei acompanhar. Vai acompanhar aqui. Pedro, prazer tê-lo aqui. Hoje aqui, despedido do Pedro, ele está deixando o jornal regional, vai retornar para a cidade dele, vai deixar nas mãos da Letícia Pinheiro. E olha, foi um grande prazer ter trabalhado esse tempo todo aqui com o Pedro, que mostrou toda a sua competência, conhecimento, um cara que merece
trabalhar num grande órgão esportivo, de comunicação, mostrou aqui nos comentários, como repórter, nas transmissões nossas aqui do Jornal Interativo, toda a capacidade dele. Pedro, tenho certeza que você, por onde for, vai brigar. Valeu pelas palavras, Pezinho. Estarei de longe torcendo aí por todo mundo aqui do Interativo, do Regional. Disso. E bola pra frente. Vamos repensar e seguir os novos caminhos que a vida nos apresenta, né, Pé? Abraço, Pedro. Tchau, gente. Boa sorte por onde você estiver. Jornal Interativo, um jornal feito com você, o jornal que já virou TV.